Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia, que é um Café com Bíblia especial de Natal. Nós estamos, durante este mês de dezembro, peregrinando por toda a Escritura, vendo os ascendentes, a família de Jesus ainda sendo formada no Antigo Testamento e já ali como uma providência de Deus para o cumprimento da sua promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que desta família então nasceria Emanuel, o Deus conosco, o Jesus encarnado na forma humana, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Eu quero então continuar essa peregrinação com todos vocês, mais uma vez trazendo a história desta família, uma família que é o alicerce, que é o pilar da construção da nação de Israel, que é a família de Abraão. Abraão então pede ao seu servo Eliezer, ou Eliezer em algumas traduções, que busque uma esposa para Isaac. Eliezer então tem um encontro com Rebeca, Rebeca coabita com Isaac, e 20 anos depois, lá no capítulo 27 de Gênesis, nós vamos ver Deus mais uma vez cumprindo a sua aliança feita com Abraão, no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17 de Gênesis, e em Isaac ele então cumpre mais uma vez a sua aliança, e ali tem dois meninos, dois irmãos que são gêmeos, no ventre de Rebeca, um que se chamará Esaú e outro que se chamará Jacó. Mas vemos ali ainda no ventre de Rebeca esses irmãos lutando um contra o outro. E Rebeca consulta ao Senhor e o Senhor explica a ela que o maior, na verdade, serviria ao menor. Nascidos ambos os filhos, nós vamos então ver durante toda a trajetória Deus promovendo Jacó como um filho, um bom filho, um filho obediente, um filho temente a Deus. Enquanto isso, Esaú era um bom caçador, mas não era um homem muito ligado principalmente às questões espirituais. Tanto é que ao vender o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, o autor aos Hebreus vai chamar Esaú de um homem amaldiçoado, de um homem mau. Assim então, vemos que um tempo depois Jacó ele vai, juntamente com sua mãe Rebeca, enganar Isaac na bênção da primogenitura, enquanto Esaú está à caça para fazer um guisado para o seu pai e receber a bênção da primogenitura, Jacó está ali meio que se fantasiando de Esaú para enganar o seu pai, inclusive disfarçando a sua voz. O seu pai profere sobre ele, ministra sobre ele a bênção da primogenitura, o abençoa e abençoa toda a sua geração, e quando Esaú chega e vê que o seu irmão havia roubado a oração, a bênção, a ministração da bênção da progenitura, ele se revolta e promete então matar a Jacó. Jacó vai para as terras, fugido, vai para as terras de Labão, irmão de sua mãe Rebeca, e lá então ele passa anos e anos da sua vida e forma lá uma família essa distribuída entre 12 homens, que será mais tarde conhecida como as 12 tribos de Israel, que formará o povo de Deus, formará a nação de Israel, nação essa que tem ali como princípio perpetuar o poder, a autoridade, a bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus por toda a terra. Israel, então, essas famílias, essas tribos seriam então representantes de Deus aqui na terra e seriam de fato aqueles ascendentes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos então que Jacó, quando chega às terras de Labão, ele se apaixona por Raquel, mas Labão lhe dá em casamento a Lia, e ali então, algum tempo depois, ele lhe concede Raquel como esposa, sua outra filha. E vemos ali o início de toda uma confusão, porque Lia, ela dá a Jacó 4 filhos, ela concebe Rúben, Simeão, Levi e Judá, enquanto Raquel é estéril, não pode ter filhos, ela então dá a sua serva Bila a Jacó para que Jacó a tome,
E de Bila, então, nasce Dan e nasce também Naphtali. Lia, agora já não conseguindo mais conceder, dar filhos a Jacó, pega a sua serva chamada Zilpa, entrega ela a Jacó, ela coabita com Jacó, e dali então vai nascer Gade e Aser. Mas logo depois ela tem o seu ventre restabelecido, Lia tem o seu ventre frutífero novamente, e Deus então lhe dá mais 3 filhos, que é a Issacar, Zebulon e uma menina chamada Diná. Por fim, Deus então abençoa Raquel, abre o ventre de Raquel, e ela então concebe a José, e quando eles saem da terra de Labão, e depois do encontro de Esaú com Jacó, onde Esaú recebe seu irmão de braços abertos, perdoa ele pelo que ele fez, há ali uma reconciliação, há ali, portanto, uma bênção de Deus preservando a vida de Jacó e de toda a sua casa, de toda a sua família, por causa da sua promessa, por causa do futuro nascimento de Jesus. Nós vamos ver então o nascimento do segundo filho de Raquel com Jacó, chamado Benjamim, e então Raquel morre. Meus irmãos, vemos, portanto, já seguindo para o fim do livro de Gênesis, essa história ela termina lá no capítulo 35 de Gênesis, nós vamos ver então a formação dessas 12 tribos e vamos ver Deus cumprindo a sua promessa feita a Abraão, cumprindo agora no seu filho Isaque, trazendo através da vida de Jacó a perpetuação de toda uma geração, de toda uma descendência, que no futuro, como eu já disse, se tornaria a nação de Deus, a nação chamada Israel. Israel por quê? Porque Jacó, antes de se encontrar com Esaú, ele luta com o anjo numa teofania angelical, ali era o próprio Senhor Jesus lutando com Jacó, e após a luta, o anjo então muda o nome de Jacó para Israel, porque este lutou com Deus, o significado do nome Israel, alguns dizem lutou e venceu, mas lutou com Deus e passa a ser então o nome de Jacó, passa a ser Israel, e é o nome que será designado para a futura nação, para o futuro povo de Deus. Povo esse que serve de exemplo para nós do cuidado e da providência divina sobre aqueles a quem ele escolheu para serem seus servos. Portanto, meu irmão e minha irmã, confie plenamente na aliança que Deus tem feito contigo, através do sangue de Cristo, através da nova aliança no sangue do Cordeiro. Creia, portanto, que o Senhor, Ele é um Senhor providente, Ele é um Senhor de socorro, Ele é um Senhor de cuidado, Ele é um Senhor de misericórdia, Ele é um Senhor de bênçãos, Ele é um Senhor de graça, porque tudo aquilo que Ele fez com a família de Abraão, de Isaque, de Jacó, e daí por diante, Ele também fará na tua casa, também fará na tua família. Ele há de conduzir toda a sua casa na presença dEle, porque a promessa dEle para a geração advinda e abençoada através da aliança com Abraão, de Deus com Abraão, e também através da nova aliança em Cristo. Daqui a alguns anos, veremos então o nascimento do Salvador, por causa do socorro de Deus a esta casa, a esta família, a toda essa ascendência, a todos aqueles que fizeram parte da família do nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado. Obrigado porque vemos na família de Jacó a tua providência, em que pese, Senhor, ter toda uma mistura ali, ó Deus, ocasionada, Pai, pela desconfiança, ocasionada pela falta de fé, ocasionada pela desesperança, tanto de Lia quanto de Raquel, entregando suas servas, suas escravas para serem mães, e através delas, Lia e Raquel serem mães também. Assim, Pai, mesmo assim o Senhor abençoou, mesmo assim o Senhor preservou, mesmo assim o Senhor, Pai, socorreu essa casa, abençoando Jacó, Pai, como poucas vezes vemos. Jacó foi um homem extremamente abençoado, ele e toda a sua família, ao ponto dos seus filhos formarem uma nação, formarem um povo. Obrigado, Senhor, porque nós somos pela fé oriundos deste povo. Nós que cremos em toda essa história, cremos pela fé em tudo que está registrado no Antigo Testamento, reverbera sobre as nossas vidas tudo
aquilo que o Senhor realizou naquele tempo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo hoje nós encontramos, Pai, o Teu socorro, em Cristo encontramos o Teu cuidado, em Cristo encontramos as Tuas misericórdias. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, abençoando-os, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós continuaremos a peregrinar por toda a Escritura até chegar ao nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Continue nos acompanhando, não perca os episódios, não deixe a preguiça tomar conta de você. Continue conosco, vendo cada um desses passos até chegarmos ao nascimento do nosso Salvador. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.